Proposta de emenda à Constituição tenta proteger o Fundo Constitucional do Distrito Federal de mudanças na forma de correção. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa proposta, além de agricultura, assistência social, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. O senhor é autor dessa proposta de emenda à Constituição A1 de 2025, que visa proteger o Fundo Constitucional, estabelecendo como correção anual a base da receita corrente líquida da União. Como que essa PEC vai trazer mais autonomia financeira para o DF e também estabilidade na prestação dos serviços essenciais? Bem, primeiro, essa questão da correção, ela já está prevista em lei, só que é uma lei ordinária. Já tentaram por duas vezes aqui, tanto 2023 e 2024, de mudar o critério de correção. Então, eu estou levando isso para a Constituição para dar mais garantia, né? Porque fica mais difícil você alterar a correção simplesmente quando a emenda constitucional você tem um quórum qualificado. Mas o objetivo principal da PEC é dar, de fato, a autonomia política do DF, que nós conquistamos parcialmente. O que acontece? Na Constituição de 88, ficou estabelecido no artigo 21, dizendo o seguinte: compete à União, aí tem lá no 14, manter e organizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Isso é o que está no texto. Só que em 88 a gente não tinha eleição. Então, por que está isso no texto? Porque quem indicava o governador e o prefeito era a União. Então, por isso, competia a ela organizar e manter. Só que a partir de 90, a gente passou a ter eleição para governador. Em 86, nós conquistamos a autonomia política parcial, onde a gente pôde votar também para deputado distrital, porque a gente não votava em Brasília. Então, 90 foi quando elegemos o governador. E, evidentemente, a partir de 90, a autonomia da segurança pública é do governador. Cabe a ele organizar e manter. Então, ficou essa distorção. Então, o que acontece hoje? Por exemplo, o governador anunciou um aumento em fevereiro para a Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Então, ele encaminha para o governo federal. O governo federal analisa, faz um monte de coisa e aí devolve, vai, volta. Você vê, nós estamos em outubro e ainda não saiu esse aumento. Por quê? Por causa dessa burocracia. E aí nem sempre o governo federal concorda com o governo local em termos de reajuste. Então, há uma distorção muito grande. E depois que ajusta isso, tem que mandar ainda para o Congresso, para alterar a LOA, normalmente um PLN, para depois editar uma medida provisória. Aí depois vem para o Congresso de novo. Então, a gente precisa acabar com isso. Por quê? Porque, primeiro, essa PEC ele traz o quê? Compete à União transferir o recurso para o GDF para manter e organizar, do jeito que está na Constituição. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Porque, de fato, o Fundo Constitucional é um valor estabelecido lá em 2003, 2002, a partir de 2003 foi corrigido, onde foi estabelecido um valor, era 2 bilhões e 900, e a partir daí era corrigido para a receita corrente líquida, ainda é corrigido. Então, este valor já está no orçamento, já está no GDF. Então, a questão do reajuste não pode ficar com essa burocracia. Então, por exemplo, de 2015 para cá, já se passou dois governos e não deram reajuste. O governo Hollenberg não deu reajuste nenhum. O governo ibanês, no primeiro mandato, ele mandou um aumento para a Polícia Civil, e aí o Bolsonaro não deu, só daria se desse também para a PM e para o Bombeiro, e com isso ficamos com uma defasagem muito grande. Então, agora o governador mandou uma proposta, mas o governo federal não concordou com os percentuais. Então, em todos os estados, quem tem autonomia para dar o reajuste, para convocar concursado, é o governador. Então, essa PEC dá autonomia definitiva para o GDF de fazer a gestão e a manutenção da segurança pública. Do mesmo jeito que está na Constituição, ele não vai poder fazer coisa diferente, porque vai estar estabelecido na PEC. Então, dá mais autonomia para o governador. Então, quando ele anunciar o aumento, ele mesmo vai dar, não tem que passar pelo Congresso e muito menos pelo governo federal. Então, esse é o objetivo para evitar essa burocracia toda que está acontecendo hoje. Senador, agora a gente tem uma pergunta lá da CLDF, a Câmara Legislativa
aqui do Distrito Federal. Vamos à tela. Olá a todos, ao senador também. Meu nome é Bruno Lara, sou jornalista na CLDF. Queria fazer uma pergunta a respeito do Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado agora no Senado. E qual que seria, do seu ponto de vista, senador, o impacto dessa medida para a qualidade da educação dos estudantes aqui no DF? Muito obrigado. Olha, o sistema ele vai atender todo o país, né? E, evidentemente, que o espírito do sistema é exatamente ter uma integração maior entre município, estados e União. Porque, na prática, a educação hoje, a parte da educação infantil compete ao município, que normalmente não tem recurso. E a gente tem deficiência lá na primeira infância. Depois, o ensino médio já é competência do Estado. E o ensino superior da União. Então, o sistema tem que organizar isso para não ficar com ações isoladas ou contrárias à política nacional. Então, é um avanço, mas, de fato, o que nós precisamos resolver na educação aqui em Brasília primeiro, né, qualificação profissional. A gente tem alguns gargalos. Primeiro, alfabetização, né, porque hoje as crianças saem do ensino fundamental praticamente analfabeto funcional. Depois, a gente não tem aí a questão da educação profissional. Você sabe que o mundo todo hoje, mais de 60% dos jovens faz curso técnico. No Brasil, a gente não conseguiu chegar a 11% ainda. Então, precisamos de investir na educação profissional, educação infantil e na qualificação de professor. E qualificação significa também valorização, porque hoje dificilmente os alunos querem ser professor. Por quê? Exatamente pela falta de infraestrutura, por falta de uma remuneração digna. Então, a educação precisa realmente ter um tratamento especial. Se você perguntar hoje no Congresso, a prioridade é a educação, mas na prática a gente vê que não é. Então, nós temos uma série de problemas para ser resolvido e que Brasília era para ser um modelo para o Brasil. A educação, se você fizer uma pesquisa hoje em Brasília, no Brasil, as pessoas não vão achar que está tudo bem. Deve estar em 4º ou 5º lugar em termos de prioridade. Porque a geração, na realidade, a educação, ela mata a geração toda. Hoje você tem meninos saindo do ensino médio, né, com 60% sem saber português, sem saber matemática. Então, a gente tem uma educação hoje muito precária, porque a gente não tem mais tecnologia, não tem internet nas escolas, você não tem laboratório de ciência, não tem esporte, não tem cultura. Então, o que o governo faz hoje? Ele paga um pé de meia, R$200 para o aluno para ele não sair da escola. Mas isso aí não é política de resolver a qualidade da educação. Então, o sistema vai facilitar realmente a organização melhor da educação. Senadora, a Emater, aqui no DF, divulgou o relatório de informações agropecuárias do último ano. A gente preparou uma arte aqui para ver mais desses dados. Vamos lá. Então, no ano de 2024, né, mais de quase 6 bilhões movimentados no agronegócio aqui no DF. Fruticultura cresceu 18,4%, destaque para o abacate. Floricultura teve alta de 29%, 265 milhões movimentados. A pecuária arrecadou 2,19 bilhões, destaques para ovos e suínos, aqui no Distrito Federal, e a área produtiva total de mais de 200 mil hectares. O senhor vem investindo em equipamentos, em infraestrutura para o trabalho no campo. Isso. Qual que é a importância desses investimentos para o dia a dia do produtor rural, principalmente os pequenos produtores aqui? Bem, a agricultura familiar precisa de ter uma atenção especial, até porque é ela que coloca a comida na mesa. Os grandes produtores, eles exportam. Produção de soja, de milho, de algodão, eles exportam. Agora, quem bota realmente a alimentação na mesa do trabalhador, do cidadão, é o agricultor familiar. Então, a gente tem colocado muitas emendas para a compra de trator, implementos agrícolas, né? Tem que ter uma política de ter semente, adubo, né? Na parte também de peixes. Agora a gente lançamos aí o peixe do cerrado, então a gente está colocando em várias chácaras, né? Várias áreas rurais, criação de tilápia, né? Porque agora vai estar também na merenda escolar. Então, a gente está ajudando ao agricultor familiar para que ele possa sobreviver daquela terra que ele tem. Porque se a gente não der condições para ele sobreviver da terra, ele vai lotear, vai virar uma favela, vai virar uma cidade. Então, a gente tem que apoiar, e é o que a gente tem feito, né? Praticamente toda semana a gente está numa área rural entregando aí
tratores e implementos agrícolas. Eles têm muita dificuldade, não é? No escoamento da produção, na venda. Então, tudo nós estamos tentando facilitar isso. Hoje, nós estamos botando alguns galpões também para venda, né? Para facilitar. Porque hoje o atravessador, né? Até pouco tempo, ganhava muito recurso e o produtor ganhava muito pouco. Então, quando ele vende direto, ainda mais agora com a internet, né? Com a rede social, fica mais fácil dos produtores também vender seu produto. Então, a gente está investindo exatamente para dar condições melhor de vida, até porque se não fizer isso, as crianças, os filhos já não querem mexer mais com isso. Ninguém quer mexer mais com fazenda, ninguém quer produzir mais nada. Então, se você não incentivar, colocar a internet na área rural, colocar realmente equipamentos de tecnologia, a gente daqui a pouco não tem o que comer. Senador, aqui no Distrito Federal há cerca de 200 mil pessoas na faixa dos 60 anos ou mais. E o DF tem uma das maiores expectativas de vida do país. Porém, ainda algumas instituições de cuidados com os idosos sofrem com carência de mão de obra, capacitação, o cuidado e infraestrutura. O senhor, nas suas redes sociais, divulgou o apoio a iniciativas de cuidado com a qualidade de vida do idoso. O que você pode fazer para criar uma política pública permanente de cuidado com esse público? Pois é, eu tenho defendido assim, né? O governo existe para cuidar das pessoas, cuidar do cidadão. Qual é o cidadão? O cidadão começa no pré-natal. O governo tinha que garantir política pública para que todas as mulheres grávidas pudessem ter acompanhamento médico, uma boa alimentação, porque acontecendo isso, a criança vai nascer muito mais saudável. Depois você tem a primeira infância, que é a fase principal do cidadão, que é onde tem desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, a questão da alfabetização. Então, você tem que investir muito na primeira infância, com políticas públicas, fazer com que todas as crianças tenham creche, todas as crianças tenham acesso à escola, né? E que tenha também uma boa alimentação. Tudo isso tem que ser, que possa brincar também, né? Ter seu momento de brincadeira. Depois você tem a adolescência, que é uma fase também diferenciada. Você tem que ter política pública para adolescentes, né? Depois você tem a juventude já precisa de qualificação, já começa a pensar em emprego, então você tem que criar políticas públicas para a juventude. Depois o adulto, que já está casando, tem família, quer manter um emprego, quer ter uma moradia, já está pensando na aposentadoria. E depois tem o idoso. Quais são as políticas públicas que nós temos hoje? Muito difícil, quase não tem. O idoso, para você ter ideia, né, eu já sou idoso, 60 anos já é idoso. Então, e hoje nós estamos vivendo o quê? Até 100 anos. Então, será que o governo acha que de 60 até os 100 o cara vai ficar assistindo televisão o dia todo em casa? Não vai. Então, você tem que criar política pública para o idoso. Nós temos sérios problemas com os idosos hoje. Primeiro, tinha aquele provérbio antigo, né? O pessoal falava assim, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos muitas vezes não cuida de uma mãe, né? Então, você vê nesses abrigos, né? Da terceira idade, pessoas abandonadas, cara, pela família, né? Então, a gente precisa colocar política pública, nós temos que colocar esporte, cultura, aproveitar o conhecimento que eles têm, a experiência que eles têm para transmitir para os jovens, né? A UNB agora lançou, eu achei interessante, né? Lançou um curso já, um vestibular mais 60, né? Para a terceira idade. Então, você tem que inserir esses idosos no mercado de trabalho, eles têm muita experiência, podem contribuir, talvez não naquilo que ele fazia antes, mas tem uma série de atividades que ele pode exercer. Então, o governo precisa criar política pública, até porque acho que nos próximos 4, 5 anos, Brasília vai ter no mínimo dos 20% da população idosa. Então, se a gente não criar política pública, a gente vai ter sérios problemas. Eu aprovei uma lei recentemente, duplicando a pena para aqueles golpes, né, em meio tecnológico, né, contra idoso, porque hoje os idosos são os que mais são atingidos por golpe na tecnologia, né, em termos de aposentadoria. Agora, recentemente, esse escândalo que teve agora da roubalheira que fizeram com os aposentados e pensionistas. Então, bilhões e bilhões foram desviados da aposentadoria desse pessoal. E a gente tem um sério problema com a Previdência. Quem paga o aposentado é a Previdência. E a Previdência está quebrada, porque o sistema brasileiro, ele é o seguinte, quem trabalha paga o aposentado. Nós tínhamos uma pirâmide lá atrás, onde você tinha muita gente trabalhando, com carteira assinada, e poucos aposentados. Agora inverteu. Você tem muita gente aposentada e pouca gente contribuindo. Porque agora tem a MEI,
tem pejotização, pessoa jurídica. Então, você já não tem mais tanto carteira assinada, até porque você tem o Bolsa Família, mais de 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, e com isso eles não podem ter carteira assinada. Então, a gente tem uma série de coisas que o governo precisa cuidar, né? Essas políticas públicas precisam ser implementadas. Esse é o que falta no Brasil. O Brasil falta política de Estado, que nós não temos, aí tem política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Então, você não tem um plano de Estado, que é aquele que as coisas boas vão melhorando e as ruins você vai substituindo. Então, você tem que ter um plano de metas. JK fez isso. JK fez um governo de 50 anos em 5. Por quê? Porque ele estabeleceu metas. Vou construir Brasília. Construiu Brasília em 1000 dias. Hoje você não tira um habite aqui em 1000 dias. Né? Então, por quê? Porque ele planejou. Vou trazer a indústria automobilística. Estabeleceu metas. E para atingir essas metas, você tem as ações, quanto é que custa, qual é o prazo. Então, o que falta nesses governos, e aqui, inclusive em Brasília, é a falta de planejamento. Ainda sobre apoio a determinados setores com políticas de ações sociais, o senhor divulgou também o apoio ao Instituto Proeza, que contribui com centenas de mulheres aqui no Distrito Federal com a geração de emprego, renda, capacitação profissional. Gostaria que o senhor comentasse a importância de se apoiar institutos como esses, de viabilizar o negócio deles na geração de renda e capacitação, cursos profissionalizantes. O Proeza é apenas uma instituição. A gente ajudou aí, sei lá, 50 instituições. Exatamente nessa linha de, primeiro, nós temos uma política de incentivar a qualificação das mulheres, né, mais vulneráveis. As mulheres hoje sofrem muito violência doméstica e muitas vezes elas suportam isso porque não tem renda nenhuma. Então, o marido, né, agride, faz um monte de coisa, e ela, por causa das crianças, ou não tem recurso, fica com medo e fica se sujeitando a tudo isso. Então, a gente está dando vários cursos, exatamente para dar a elas condições financeiras, para ela ou ajudar em casa, ou manter, né, a família. Então, a gente tem dado curso de cabeleireiro, corte e costura, confeitaria, né? No caso do Proeza, a gente tem lá, eles fazem crochê, roupas, né? E também fazem, no contraturno, tecnologia, curso de qualificação, uma série de coisas. Então, por exemplo, marketing digital, nós fizemos agora, recentemente, né? São 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Então, por exemplo, no caso do Proeza, né, as meninas fazem lá coisas maravilhosas de crochê. Vestido, blusa, bolsa, uma série de coisas. Isso no mercado tem um preço absurdo. Então, eles estão fazendo agora a rede social, o marketing digital. Lógico que eles vão ter condições de vender muito mais facilmente, como já estão fazendo. O Proeza já foi premiado, né, em Paris, na Itália, em vários lugares. Da mesma forma, eu faço lá no Sol Nascente também. Confecciona lá com a Dila. Nós também tem muitos cursos de qualificação lá. Também já foi premiada nos Estados Unidos e tal, de qualificação. Lá, inclusive, a gente tem qualificação, isso que eu já falei para você, cabeleireiro, confeitaria, né? Agora também com placas solares. A ideia é que eles tenham capacidade de criar, de fazer a placa e botar na sua residência. Se a gente colocar uma placa em cada residência, dá uma economia danada de energia. Então, qualificação, esporte, cultura, a gente tem investido muito nessa área exatamente para fazer o que o governo deveria fazer, né? Porque isso tinha que ser política pública. Isso tinha que ser uma coisa fora do orçamento. Hoje é fora do orçamento, tem que estar dentro do orçamento normal, numa política pública do governo. E fazer parceria com o terceiro setor. Hoje, o terceiro setor em Brasília tem um papel fundamental, né, na área social e na área também de qualificação. Se não fosse o terceiro setor, a gente estaria em sérias dificuldades, porque o governo realmente tem dificuldade de exercer essas políticas públicas. O senhor comentou do marketing digital, né, e o apoio a jovens nessa área. O programa Jovem Influenciador beneficiou muitos centenas de jovens aqui no DF com capacitação e oferta de cursos em redes sociais e marketing digital. O senhor foi secretário de tecnologia aqui no DF. Como que o senhor avalia o papel da tecnologia no incentivo do ingresso de jovens no mercado de trabalho aqui no DF? Olha, isso é fundamental. Eu fui secretário por 2 vezes. Lá atrás, em 2004, já vai fazer 21 anos
eu lancei lá o Parque Capital Digital, né? A cidade digital. Dei o maior curso de qualificação do país na época, que foi o DF Digital. Foram mais de 200 mil pessoas que fizeram o curso de qualificação e foram mais de 600 mil certificações. Então, lá atrás eu já dizia, olha, analfabeto não é mais quem não sabe ler e escrever, é quem não tem acesso à tecnologia, à inovação. Hoje, no Brasil, tudo que tem na legislação, né, na área de tecnologia, foi eu que coloquei. Né? Inovação na Constituição, mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia. Educação profissional, quando eu fui secretário, eu trouxe educação profissional para a minha secretaria. Aqui em Brasília não tinha nenhum instituto federal. Hoje nós temos 11 institutos federais. Nós trouxemos para cá os institutos federais. Assinei um convênio para construir mais 9 escolas técnicas. Né? Então a gente tem hoje no Guará, Braslândia, Paranoá, Planaltina. Tem várias cidades, Santa Maria. Então, a educação profissional é fundamental. Eu fui aqui o presidente da comissão do novo ensino médio, que é exatamente para quê? Porque eu não vim para o Congresso por carreira, eu vim para o Congresso para aprovar as leis para poder fazer. Então, o novo ensino médio, né, a regulação fundiária, Brasília não tem escritura. Né? Como é que essas pessoas vão investir em Brasília se eles não têm escritura? Então, a gente precisa regularizar, tem que fazer a terra. Então, aprovamos a lei. Agora estou começando a regularizar os condomínios e na área rural. A área rural de Brasília não tem escritura. Por isso que você não tem grandes investimentos. Por quê? Porque realmente as pessoas, para investir, né, precisam de garantia. O banco não financia ninguém se não tiver garantia. E a garantia é a escritura, que eles não têm. Então, novo ensino médio, falta de qualificação profissional. Né? O Fundeb, eu fui o relator do Fundeb, que aumentou o recurso para a educação infantil e também a educação profissional. Então, porque na área pública você só pode fazer o que é permitido, diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada você faz o que você quiser, só não pode fazer o que é proibido. Né? Então, eu quando fui secretário, tudo que eu ia fazer não podia, porque não tinha lei para autorizar. Então, a gente fez isso. E lançamos vários projetos, como Bolsa Universitária, o maior projeto assim, social que a gente lançou, que é exatamente, a gente dava uma bolsa integral para o aluno na faculdade, e ele dava uma contrapartida na escola pública, 4 horas por dia, 20 horas semanais. Então, quem fazia educação física dava esporte na escola, no contraturno. Quem fazia teatro, dava teatro. Quem fazia pedagogia, dava reforço escolar. Para você realmente viabilizar a educação integral. Nós não temos como contratar professores para todos os alunos. Então, a gente tem que ser criativo. Né? Então, foi projeto assim. Eu lancei em 98, antes de entrar na política, eu lancei o Cheque Educação. Né? Que era o quê? Ocupar as vagas ociosas das escolas particulares, tanto de faculdade quanto creche. Depois levei no Ministério, que nasceu o ProUni. O ProUni hoje tem mais de 18 milhões de alunos que foram beneficiados. Nasceu aqui em Brasília, com Cheque Educação. Né? Então, entrei na política para isso, exatamente para transformar essas ideias em política pública. E tenho falado sempre, olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. É muito comum, não quero saber de política, não gosto disso. Alguém vai decidir por você. Então, se você não participa, alguém decide. Então, é importante a participação. A importância também de usar a criatividade para superar os obstáculos burocráticos né, da legislação. E econômico, às vezes você não tem recurso, às vezes, suficiente para fazer o que você quer fazer, você tem que ser criativo. Né? Então, essa área de tecnologia ela é fundamental. Você tem hoje, por exemplo, 22% dos jovens que entram na faculdade. 78% fica fora. Se você não tem qualificação profissional, curso técnico, essa meninada vai fazer o quê? Está fazendo o que está hoje. A geração neném, que não estuda, não trabalha. E que fica à mercê do tráfico. Minha avó já dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. Não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. Então, se a gente não der a esses jovens qualificação, porque hoje, qualquer coisa bem feita tem um mercado violento. Então, com as redes sociais hoje, se você fizer um cachorro quente de qualidade ou um bolo de qualidade, você colocou na rede social, você vende tudo, cara. Você tem um rendimento maior do que muitos empregos que tem por aí. Então, a gente precisa oferecer para o jovem isso, né? Oportunidade para que tenha realmente condições de ter acesso à tecnologia. Em Brasília, tem muitos jovens que não têm acesso ao computador até hoje. Eu, quando saiu o primeiro notebook, a gente entregou para todos os professores e educadores. Todos da área de educação receberam um notebook, exatamente para entrar na área digital. Né? Depois fizemos um curso para terceira idade, que o pessoal tinha medo até de mexer com o computador. A gente lançou o Geração 3, que era exatamente qualificação profissional para terceira idade. Então, essa tecnologia é fundamental. E eu fico triste, porque hoje o mercado de tecnológico está precisando aí no Brasil 700 mil profissionais, não tem. Brasília hoje carece de 90 mil profissionais. Você não tem mão de obra qualificada.
Então, é triste quando você vê que os governos não proporcionam política pública para isso, né? Muito obrigado, senador Isalci Lucas, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço. Uma honra participar aqui do programa. E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo. Obrigado.